Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos trazer para vocês um assunto que vocês amam, que é da confeitaria. Então trouxe para vocês 6 modelos de bicos que eu considero super importantes para você que vai começar, para você que vai iniciar. São bicos que eu uso muito, então resolvi trazer para vocês esse assunto e esses bicos. Se você gosta do vídeo, peço que por gentileza dá seu joinha, clique no gostei. Se não é inscrito no canal ainda, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Se inscreva, ativa o sininho de notificações e clique em todas. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa e você não perde nada do nosso canal, porque vamos fazer conteúdos super importantes e super legais pra vocês, ok? Eu vou começar com o bico que ele é mais famoso e mais usado na confeitaria, que é o bico 1M da Wilton. Esse bico aqui, olha só o formato dele. É um bico pitanga, ele é grande, tá? Então nós vamos utilizar esse bico aqui da UM primeiro. Ele dá pra fazer vários efeitos legais, tem muita decoração que você pode fazer utilizando esse bico. Então vai muito da imaginação e da criatividade de vocês. Vou fazer aqui uns 2 ou 3 jeitos de usar esse bico, para que vocês tenham a noção do efeito que dá na decoração. Então aqui eu vou colocar o bico na minha tábua, no caso o seu será o bolo, né? Pressiono e aí faço o movimento de C. Olha que lindo esse efeito. Se você quiser uma roseta maior, você pressiona e dá mais de uma volta. E aí fica uma roseta maior. Super lindo, né? Então você pode fazer roseta com esse bico, você pode inclusive fazer uma tira com várias rosetas que fica lindo. E você pode também fazer outros trabalhos com esse bico. Pitanga. A pitanga dele não fica tão linda porque ela é bem grande, mas dá pra fazer também, ok? Tem um vídeo no canal que é só com esse bico M. Então, se você quiser ver outros modelos de decoração desse bico, você pode acessar lá o vídeo, vai ficar na descrição do vídeo. E aí você pode ver os outros modelos de decoração que você pode fazer com esse bico, ok? O próximo bico que eu trouxe pra vocês é esse bico aqui. Eu falo que ele é a miniatura do M. Ele é o bico 21, também dá pitangas, um bico pitanga, né? Que também dá mini rosetas lindas. Dá pra fazer vários trabalhos com esse bico, vários modelos de decoração. Então vou agora colocar algumas decorações para que vocês possam ver. Ele é uma pitanga aberta, tá vendo? E vou trazer aqui algumas decorações para que vocês possam ver. Então aqui eu vou fazer a mini roseta, como eu tinha falado com vocês. Olha que roseta linda que fica. E aí tem muitos trabalhos que eles fazem, né? Toda a fileira com as rosetas. Fica muito lindo. Onde termina uma, começa a outra. E aí dá um efeito muito lindo na decoração do seu bolo. Posso fazer isso. Posso fazer aqui conchinhas. Fica um trabalho lindo também. Posso fazer a pitanga. Posso fazer cordinha. Posso fazer essas ondinhas aqui, esse movimento de sobe e desce, que fica lindo também. E tem vários outros tipos de decoração que você pode fazer com esse bico 21. Então ele é um bico muito lindo, muito usado e que vale a pena ter. Agora eu trouxe pra vocês um outro modelo que eu acho muito lindo o efeito dele, que é o bico 4B. Ele é um bico maior também, do tamanho do bico M. Olha só como ele é. E ele dá um efeito muito lindo na decoração. Então é um bico também muito usado. Então eu vou começar com a pitanga dele, que é muito linda. Só pressionar e soltar. O pessoal que faz merengue usa muito esse bico. E também no bolo dá um efeito muito lindo. Lembrando que todos esses bicos, gente, são bicos da Wilton que eu estou falando, tá? Dá pra fazer o rococó, que é o mesmo modelinho lá, olha. Deixa eu fazer tipo C. Olha como ele fica bonito. Vou fazer outro aqui pra vocês verem. Faço o movimento do C. Você pode fazer ele contínuo. Que fica lindo no bolo, olha só que lindo. Ele tem um efeito muito lindo. Dá pra você fazer concha. Olha que lindo. Que espetáculo esse efeito.
Só que ele é um pouco maior, então ele vai gastar mais chantininho ou outra cobertura que você vai usar, ele vai gastar um pouco mais. Mas ele tem efeitos muito lindos. Outro bico super lindo, que é a miniatura do 4B que eu falo, é o bico 32, da Wilton também. Gente, esse bico aqui dá um efeito muito, muito lindo. Ele é muito usado, porque como ele é menor, então vai gastar menos chantininho, o efeito fica mais delicado e fica muito, muito lindo. Vou fazer aqui alguns modelos de decoração que você pode se inspirar, lembrando que esses bicos, gente, eles dão uma infinidade de possibilidades para você fazer, de trabalhos. Então, assim, é usar a criatividade mesmo. Aqui é só um detalhe mostrando para vocês como fica, mas use a criatividade, use a imaginação de vocês e faça trabalhos lindos. Então, aqui eu começo fazendo a pitanga também. Olha que efeito lindo. O Luciano me atrapalhou aqui com o microfone. Posso fazer pequenininho, posso fazer maior. E aí vai da imaginação de vocês, do efeito que você quer no seu bolo. Outro efeito lindo da decoração é o mini rococó. Então você começa fazendo a pitanga e faz o C. Olha que lindo. E aí você pode fazer a fileira toda com ele, que dá um efeito muito lindo no bolo. Uma vez eu fiz um modelo de... O bolo era chuva de bênçãos. E eu usei esse bico, mas eu fiz 3 cores, ficou muito lindo. Então, onde termina, você pega e começa o próximo. E olha só que lindo esse efeito. Outro jeito é a conchinha, que dá um efeito super lindo. Olha só, eu amo esse efeito aqui. Fica muito lindo no bolo. Outro é a trancinha. Então você faz, sobe e desce, onde para você encaixa o próximo. Na verdade é cordinha, né? Falei trancinha. Então essas são algumas possibilidades do bico 4B, do bico 32, desculpa. E aí você pode, como eu falei, usar a sua imaginação, a sua criatividade e fazer N decorações com esse bico. E eu trouxe pra vocês esse bico aqui, que ele é muito, muito lindo, super delicado, que é o bico 352 da Wilton. É o bico folha. Gente, essas folhas ficam muito lindas, porque elas ficam super delicadas. Esse bico eu uso demais da conta quando eu vou fazer folha. Na verdade, é principalmente o bico que eu mais uso para fazer folha. Eu uso 99% das vezes. Então, é um bico que vale a pena ter e dá umas folhas lindas. Vou mostrar pra vocês agora. Então, ele você usa com essa pontinha fina de frente pra você. Tá vendo que tem uma pontinha que tem tipo um A? Ela fica assim. E a pontinha fina fica de frente pra você. Você tem que ver ela. Então, você aperta, deixa pressionar e solta. Olha que folha linda. Tá um pouquinho poroso meu chantilly, porque ficou no saco há mais tempo. E aí, como ficou parado, fica um pouquinho poroso. Então, olha aqui. E aí você pode fazer também, olha, se quiser uma folha maior, faz várias vezes e fica uma folha maior. Olha que lindo o efeito. Eu uso muito esse bico para folha porque ele é muito delicadinho. Olha só, se você quiser fazer, por exemplo, a lateral do bolo todo com folhas, você pode ir fazendo, olha. A lateral toda do bolo com as folhas. É um bico lindo, super delicado, fácil de usar. E que dá um efeito muito lindo para o bolo. Folhas maiores, só pressionar mais vezes. Lembrando, gente, que eu não estou usando adaptador aqui nas minhas mangas de confeitar, porque eu não vejo necessidade. Mas se você sentir dificuldade, ver necessidade de usar o adaptador, você pode colocar o adaptador. E o último bico, mas não menos importante, é esse bico aqui, o bico 1A, bico perlê da Wilton. Eu uso esse bico praticamente em todos os meus bolos. Na verdade, eu acho que em todos. E não uso especificamente na decoração, mas eu uso pra colocar recheio no bolo, eu uso esse bico. Pra espalhar o chantininho no bolo, eu uso esse bico. Então, se você já acompanha o canal, já vê os vídeos aí de decoração, quando a gente espalha o chantininho, quando a gente faz a montagem, coloca o recheio, eu sempre uso esse bico. Deve ter uns 5 dele aqui em casa ou mais, porque é um bico muito importante. Eu coloquei ele como importante porque é um bico muito, muito útil. Por exemplo, Rebeca, eu posso só cortar aqui da largura de um dedo para colocar o recheio, não preciso ficar comprando bico 1A.
Pode sim. Só que um dia a gente corta na largura de um dedo, outro dia a gente vai um pouquinho mais fundo, outro dia um pouquinho menos. Então acaba que você não tem um padrão. Principalmente quem não costuma pesar os recheios para colocar, então é muito importante você manter o padrão. E esse bico aqui, 1A, ele te ajuda nisso, te dá um padrão para ter sempre a mesma quantidade de recheio em cada camada. E também para decoração, principalmente na hora de espalhar o chantilly em bolos quando eles são espatulados, você precisa espalhar o chantilly para depois de alisar, passar a espátula de textura. Então é importante ter uma camada boa de chantilly. E esse bico aqui ajuda muito para que você coloque o chantilly no bolo, né? Aplique o chantilly e tenha uma camada uniforme de chantilly em todo o seu bolo. Então esse é um bico que eu considero também muito importante usar. Não vou fazer aqui nada de decoração, porque ele é mesmo para aplicar o chantilly e os recheios no bolo. Mas trouxe para vocês porque eu acho muito importante. Lembrando que todos esses bicos que eu trouxe para vocês aqui são bicos que eu considero muito importantes para quem está iniciando na confeitaria. Pode ser que você veja outros vídeos de outros canais que falem bicos diferentes, porque geralmente cada confeiteiro tem um jeito de trabalhar e coloca lá os bicos que são mais importantes para ele, que ele começa a trabalhar ou que ele usa muito. Então esses bicos eu trouxe para vocês porque são bicos que eu uso muito, mas existem também outros bicos que são muito importantes. Esses eu coloquei porque uma pessoa, por exemplo, que está começando, não tem muito dinheiro para investir e quer bicos que sejam assim coringas para muitas decorações, são esses. Mas tem outros que ao longo do tempo, quando você for conseguindo recurso, ou se você tiver mais recursos para investir, é legal ter também, ok? Por exemplo, os bicos pétalas, que são muito importantes, o bico serra, mas esses que eu trouxe são aqueles mais usados por mim no dia a dia na confeitaria, tá bom? Então espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero muito que seja útil. A gente tá fazendo tudo com muito carinho, na intenção de realmente ajudar vocês na confeitaria, no dia a dia, para quem está iniciando. Então a gente vai trazer outras decorações muito bacanas e espero que você goste do nosso conteúdo, tá bom? Tchauzinho, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.